Vai, tudo bem? Um prazer estar com você aqui hoje, com sua audiência. Poxa, Eduardo, prazer é todo meu, né? A gente conseguiu finalmente se encontrar, né? Virtualmente, Pois mesmo é, que virtualmente ainda vai acontecer exatamente. Ainda, presencialmente, meu amigo. ainda nem nos conhecemos pessoalmente, né? Depois de É tanto tempo de verdade, conversa. é verdade, meu amigo. Mas será para breve isso. Você lembra um grande amigo meu, Felipe Baltar, tanto fisicamente, a voz lembra muito meu amigo É, Felipe Baltar. Pessoal, essa vai ser uma live muito especial. Vou fazer uma apresentação. O professor Eduardo, ele é professor da FGV do Rio, ele é doutor pelas universidades de Paris e de Roma, da Sapienza de Roma, mestre pelas universidades de Londres, de São Paulo, bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Você é nordestino, Eduardo? eu sou recifense, mas sempre morei na Bahia, então meu sotaque é da Bahia, mas eu sou recifense. Você é Caramba, de João Pessoa ou de Recife? sou de Recife, Ah, é? que Então coincidência. somos É, conterrâneos aí, mas somos aí conterrâneos. fui morar em João Pessoa cedo, decidi ficar por lá. Poxa, bacana, bacana. O Nordeste está dominando o Brasil, tá certo. Foi, Pelo foi menos nessa pesquisador, live aqui a gente está tá dominando. dominando, exato. Foi pesquisador em Yale, Harvard, MIT, puxa vida, Max Planck, advogado, árbitro e parecerista. Meu amigo, parabéns, currículo belíssimo, né? Currículo recheado de experiências internacionais. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Eduardo, uma grande honra, uma grande alegria recebê-lo aqui, tá? Já sou leitor de suas obras e a gente vai falar sobre duas delas. Pessoal, nessa nossa live nós vamos falar sobre dois livros muito interessantes, escritos ou com a participação do professor Eduardo. Primeiro livro, Direito Administrativo em Ação, eu vou explicar um pouquinho da... Aliás, o professor Eduardo vai explicar um pouquinho da proposta do livro. E também o seu célebre livro, Estudos Antirromânticos sobre o Controle na Administração Pública, um livro que tem uma análise muito provocativa, muito interessante sobre a atuação do controle, né? Tanto no enfoque teórico, demonstrando bases da atuação do controle, legitimadoras da atuação do controle, como também do ponto de vista pragmático, questionando até onde o controle pode ou não deve ir. Enfim, é um livro muito interessante, com um título peculiar, mas que vale muito, muito mesmo a leitura. Tá? Então, Eduardo, é uma grande alegria recebê-lo aqui, mas agora eu fiquei curioso, era uma pergunta que eu não ia fazer, mas com essa tua experiência toda internacional, tem alguma situação pitoresca? Eu sempre faço essa pergunta, sabe, para os professores. Alguma situação pitoresca que você tenha vivenciado na academia ou mesmo na atuação profissional, em sala de aula? Você que sabe. Fora do Brasil, no Brasil, como é? Ah, Situações você que pitorescas acho que sabe. tem todo dia. No Brasil, Ah, não, fora do Brasil. eu não consigo lembrar de nada específico aqui, mas de fato comecei, como você disse, comecei os meus estudos na Bahia, né? Então, fiz a Terra graduação por boa. lá. E na Bahia o que não falta são fatos pitorescos. Então acho que lá tinha todo dia na faculdade. Eu morei o início da minha vida na Bahia até finalizar a graduação. E só aí que eu me mudei para onde eu moro hoje, que é São Paulo, para fazer naquela época um mestrado aqui. E hoje eu fico na ponte Rio-São Paulo, porque dou aulas no Rio, na FGV do Rio, mas estou morando em São Paulo. Já tem 5 anos que eu estou morando em São Paulo. Se eu me lembrar de alguma coisa pitoresca aqui, eu vou te dizer, mas assim de Não, bate-pronto não consegui lembrar de não, nada. tranquilo, é pergunta quebra-gelo, é de início. Mas enfim, meu amigo, primeiro reiterar, é uma grande alegria recebê-lo, né? Já acompanhava seus escritos, né? Já tinha recebido elogios de amigos próximos, amigos conhecidos, já tinham elogiado você. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, excelente livro, Curso de Direito Administrativo, né? Com a participação de grandes autores, entre eles você, que tem uma proposta muito provocativa sobre os dilemas, os desafios, não apenas do direito administrativo, né? Mas da prática de ensinar o direito administrativo, que sofreu talvez um impacto relevante com a fase dos concursos, né? Então, a, talvez a, a produção escrita do nosso direito administrativo ela começou a ter um foco mais manualesco, mais voltado, o mercado gerou, né, um retorno, uma, um retorno mais para os concursos públicos, e o livro faz uma provocação interessante para nós todos que somos professores e aplicadores do direito administrativo. Como é que surgiu essa ideia? Explica um pouco mais da ideia do livro, da proposta do livro e também da história, como é que vocês decidiram se reunir para formá-lo. Maravilha.
De novo, Rony, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você, com sua audiência. Espero que seja interessante para todos nós. Esse livro especificamente, né, que é meu xodó atual, o último livro que eu publiquei e por qual eu tenho um grande apreço, ele surgiu inicialmente nas conversas daquele grupo ali de 10 professores que vinha se reunindo já ao longo dos últimos 5 anos, sempre para discutir, conversar iniciativas comuns, né? E várias delas foram feitas ao longo dos últimos anos, acho que a começar pela coluna Publicistas, né? Que é aquela Uhum. coluna do Jota, que é uma parceria com o SBDP, na qual a gente semanalmente às terças-feiras, fazia um texto muito curto, de no máximo 3.000 caracteres, então dá uma página, em que a gente soltava uma ideia de forma bem direta, bem objetiva, sem firulas. E essa foi a nossa primeira iniciativa conjunta, uma iniciativa que deu bastante certo. Já estamos no quinto ano da coluna, já publicamos 2 coletâneas pela editora Fórum com essas colunas, e o grupo se reunia com uma frequência anual ou semestral para conversar como amigos e também para discutir iniciativas conjuntas. Numa dessas reuniões, a gente conversou bastante sobre ensino jurídico e metodologias de ensino jurídico. O professor Carlos Ari nos reuniu num dossiê para a revista de estudos institucionais para discutir o ensino jurídico sob a perspectiva de alunos e professores, né? Nós como alunos e nós como os professores. Como a gente viveu o ensino do direito administrativo, como foi a nossa carreira como estudante, como professor, e o que é que a gente viu de diferente nos nossos anos de estudo, né? E alguns de nós, nesse dossiê, escrevemos artigos em que exortávamos a mais ensino participativo, é o título, inclusive, do meu artigo nesse dossiê, mais ensino participativo no direito brasileiro. Porque a gente tinha, alguns de nós tínhamos vivenciado isso em outros lugares, em outros países em que tínhamos estudado, e tínhamos visto que havia muito ganho no aprendizado, no ensino participativo. É, alguns outros autores também aproveitaram o dossiê para dizer que, no entanto, havia muitos desafios para implementar ensino participativo no Brasil. E aí o grupo mesmo entendeu que precisava dar um primeiro passo, porque um dos grandes desafios para o ensino participativo é, inclusive, criar a aula participativa. Criar uma aula participativa é mais complicado do que criar uma aula expositiva. Na aula Uhum. expositiva, você estuda o assunto e você vai relatar aquilo que você estudou. Na aula participativa, você precisa, primeiro, preparar os alunos para poder participar de algum tipo de dinâmica, de algum tipo de atividade em sala de aula, e, na sequência, você precisa, em sala de aula, atuar como uma espécie de maestro das participações dos diferentes alunos para chegar aos objetivos que você deseja. Portanto, você precisa fazer uma preparação grande antes da aula, para deixar os alunos preparados e para pensar como você vai conduzir aqueles experimentos, aquelas dinâmicas em sala de aula. E como forma de dar o primeiro passo, o grupo uh, decidiu preparar algumas aulas e deixar essas aulas preparadas para que os professores possam utilizá-las em sala de aula. O que significa isso? Na prática, uma aula participativa vai precisar de uma leitura prévia, vai precisar que os alunos façam aquela leitura de casos, de notícias de jornal, de artigos acadêmicos, algo que suscite debates, que levante discussões em sala de aula. E, portanto, esses textos precisam ser separados. O professor precisa identificar quais são as notícias de jornal, quais são os artigos acadêmicos que gerarão debate, que gerarão discussão em sala de aula, quais são as decisões judiciais que podem ser discutidas. E nós fizemos isso como primeiro passo. Então, cada um de nós ficou com 3 aulas, num curso total de 30 aulas, em que nós preparamos previamente qual deveria ser a leitura feita pelos alunos e também quais poderiam ser as perguntas que o professor faria em sala de aula para provocar os debates. Então, é um curso preparado por 10 professores de universidades diferentes, com vivências diferentes, com modelos, com estilos diferentes, o que traz também uma grande riqueza para as diferentes aulas que tem nesse curso, como forma de
tentar promover, tentar dar um empurrãozinho, digamos assim, para que o ensino participativo pegasse ou possa ser facilitado no direito brasileiro. A nossa compreensão, acho que a compreensão principal e a compreensão que dá início à necessidade de fazer um curso desse tipo é a ideia de que a melhor forma de usar os recursos humanos e econômicos em sala de aula é fazer uma aula participativa. Porque, veja bem, se você simplesmente chega como professor em sala de aula e expõe determinado assunto, o que você tem são 50, 60, 40 alunos diferentes ouvindo um professor que vai trazer o seu conhecimento para aqueles alunos. Só que essa atividade de simplesmente relatar um assunto específico é muito parecida com a atividade simplesmente com o benefício que o aluno obteria simplesmente lendo né? em sala de aula um manual ou um artigo sobre um determinado assunto. Então, o benefício que você obtém por meio de uma palestra é semelhante ao benefício que você obtém lendo o conteúdo daquela palestra. Então, se há manuais tão bons no direito administrativo brasileiro, se há manuais tão interessantes, e se, portanto, esse acesso ao conhecimento específico dos manuais pode ser feito pelo aluno em casa, sozinho, vamos deixar para a sala de aula aquilo que o aluno não possa fazer sozinho. E, portanto, reservar para a sala de aula atividades dinâmicas que ele sozinho não conseguiria fazer. Isso faz com que ele obtenha em casa o conhecimento que ele obteria numa aula meramente expositiva e faz com que ele chegue na sala de aula e discuta aquela coisa com seus colegas. Discuta visões diferentes, discuta como aquela decisão judicial fez sentido ou não fez sentido, como ela poderia ser diferente, por exemplo, discutir dois artigos que têm uma visão diferente sobre algo e aí se posicionar-se diante daquela polêmica. A riqueza envolvida numa aula desse tipo é muito maior. Eu costumo Uhum. dizer, Rony, eu acho que todos nós já devemos ter ido assistir um filme com algum amigo, um namorado, uma namorada, e a gente já viu como é rico sair desse filme e conversar com essa pessoa e ver quantas coisas ela identificou, quantas coisas ela conseguiu perceber no filme que a gente não percebeu, e quantas coisas se ganha de poder discutir, comentar, utilizar de uma forma coletiva aquela experiência que a pessoa teve antes individualmente. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que levar para a sala de aula só aquilo que não pode ser feito individualmente. E aí você vai estar aproveitando em sala de aula não apenas da inteligência do professor, mas da inteligência de 60 alunos diferentes, que vão ter perspectivas diferentes, ideias diferentes, inteligências diferentes e que vão certamente contribuir bastante para aquele que está estudando. O que eu percebi na minha experiência pessoal como estudante foi que quando eu participava de aulas desse tipo, eu aprendia muito mais. Tanto porque eu aprendia, porque eu vi um caso específico, porque eu ouvia falar daquele artigo, e na sequência, se eu precisasse utilizar aqueles conhecimentos, eu lembrava do próprio caso que eu utilizei para estudar, como porque eu aprendia a aprender durante aulas desse tipo, porque eu aprendia a treinar meus olhos para ver coisas que eu não estava treinado. Por quê? Porque meu colega estava sempre fazendo aqueles comentários interessantes sobre coisas que eu nunca tinha percebido. Ou outro colega pensava a coisa de uma perspectiva que eu não tinha visto. Então, você aprende muito, muito mais. E, portanto, a ideia era contribuir para que isso fosse mais realidade no direito brasileiro. A gente entende que é difícil, a gente entende que é mais custoso, e a gente entende que não pode ser algo implantado em todas as realidades do direito e do Brasil. Mas, pelo menos para alguns lugares, a gente tem certeza que é possível. Para alguns alunos, para algumas universidades, para algumas realidades, é possível fazer. E se é possível fazer, a gente precisa tentar evoluir um pouco as coisas no nosso direito. E esse foi o objetivo. Isso foi que gerou o curso de Direito Administrativo em Ação, que é um curso que já está lançado no direito no mercado brasileiro desde o início desse ano. Já estamos indo para a quinta tiragem, em 5 meses, cinco tiragens.
E o grupo está muito empolgado, muito, muito feliz também com a recepção da obra pelo público. Espero que vocês também gostem. Como disse o Rony no início da live, o curso, inclusive, está com promoção essa semana no site da editora Juspodium. Então, se você ainda não tem, aproveitem, comprem, e digam para a gente depois o que é que vocês acharam. Acertaram muito na editora, acertaram muito na editora. E tá realmente, pessoal, tá com uma promoção, preço especial essa semana no site da editora Juspodium. Eu não lembro exatamente, mas é quase 40% de desconto em cima da obra, frete grátis, vale muito a pena. O livro tem uma pegada de de trazer os temas de direito administrativo, os temas que teoricamente seriam tratados no manual, mas com uma perspectiva mais provocativa, né? Se faz um texto, mais ou menos a mesma metodologia de um texto inaugural provocativo, depois um texto para leitura, para estudo e depois a abordagem do tema. E realmente é muito interessante. Lembrei de um livro que eu li sobre a sala invertida, né? Que é a E, metodologia usada em Harvard, uhum, né? Para essa forma participativa. E me parece que é sempre muito interessante. Quando a gente estuda um tema previamente, já vem com alguma base, e depois vai para a sala de aula, debate, discute, e depois tem. A aula fica mais rica, a absorção fica muito melhor do conteúdo. Né? Eu tinha um amigo na época do segundo grau que me ensinou isso. Ele sempre estudava antes das aulas. Então ele conseguia absorver a matéria com uma facilidade enorme. E ele um dia me disse, não, porque eu estudo antes. Quando vai para a aula, eu já estou preparado para o debate e nem preciso me concentrar tanto como talvez quem está vendo pela primeira vez. Meu amigo, primeiro, parabéns a vocês pela obra, pela provocação, algo realmente um modelo inédito. Vários, não sei se você chegou a ver, vários colegas, professores, professor Marcos Nóbrega, Bradson, vários aqui entraram elogiando você. Marcos foi um dos amigos em comum que lhe elogiaram e elogiando também a obra. Todo mundo tem visto com um certo entusiasmo e merecido. Eu não consegui terminar ainda o livro, tá? Mas do que eu li, até agora eu gostei muito da metodologia do texto. Mas deixa eu te perguntar, já entrando num dos temas aqui abordados no texto, né, em alguns artigos, eu lembro que do professor Carlos Ari, também não conheço pessoalmente o professor Carlos Ari, ainda pretendo conhecê-lo, gosto muito também das obras dele, mas ele fala sobre o direito administrativo, faz uma provocação. Pessoal, para quem está ouvindo, uma coisa interessante também, que para além do que os manuais fazem, que é tratar o direito administrativo numa perspectiva dogmática, em vários artigos, ou praticamente todos eles, o livro provoca sobre a realidade. Já que o direito administrativo é justamente essa, essa fonte de regulação entre a atuação da administração e o administrado, ele provoca, traz situações concretas, práticas, para você refletir. E o direito? E esse tema que a gente está tratando, como é que você acha que funciona aqui no mundo real? Então, é um livro realmente para você parar, pensar, vale muito a leitura. Mas entrando em um ponto que é bem tratado em vários dos trechos desse livro, como é que você descreveria, até pela tua experiência também fora, né? Como é que você descreveria a evolução do direito administrativo, tá? E talvez seus principais desafios, porque hoje, meu amigo, o direito administrativo, enquanto, digamos, fonte para regulação da atuação estatal, ele se depara com mudanças tecnológicas, né? Às vezes crise da própria democracia representativa, novas formas de atuação do Estado, né? Então há todo um calhamaço de situações envolvendo a sociedade, envolvendo o funcionamento da administração pública, que precisam ser amparadas por um direito administrativo que tem talvez não propriamente sua gênese, né? Porque já existia desde antes, mas seu reconhecimento num modelo francês de séculos atrás. Né? Quais os principais desafios que você acha para o nosso direito administrativo e a atualidade? Rony, uma pergunta super, super difícil e super desafiadora, né? A pergunta sobre os desafios do direito administrativo também é muito desafiadora. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que o livro em si que a gente estava comentando, ele tem um debate sobre isso, acho que é na aula 2 ou 3, que é a aula do professor Gustavo Binemboim, da UERJ, ele discute a origem do direito administrativo, porque justamente há essa discussão que você mencionou agora há pouco, né? Há autores que consideram que o direito administrativo nasceu
com a Revolução Francesa, ele tem essa origem liberal, e há autores que dizem já existia direito administrativo mesmo no antigo regime, já existia no direito administrativo mesmo antes, e portanto discutem que talvez a origem do direito administrativo não seja tão liberal assim. Diga, você ia dizer alguma coisa. Puxa, exato, é isso, né? E ele faz essa reflexão muito interessante. Ele diz: olha, o direito administrativo, muitas vezes posto como algo que se contrapôs ao regime, na verdade, talvez ele tenha sido uma forma de manter o regime, né? Com algumas Isso, prerrogativas. exatamente, exatamente. O próprio Conselho de Estado, né, ele foi criado, muitos entendem que ele foi criado como forma de fortalecer a administração pública, permitir a administração. Ele foi criado como forma de julgar diferente a administração pública, como forma de fortalecer a administração pública. E o próprio Conselho de Estado, eu trabalhei no Conselho de Estado quando estive na França Nossa. como doutorando. Uma coisa muito interessante era a necessidade que o Conselho de Estado sentia de estar o tempo inteiro se legitimando como um tribunal do cidadão, porque ele não nasceu com essa perspectiva, né? É um tribunal que já está quase com 200 anos, ou mais de 200 anos, na verdade, e continuava lutando para provar, para mostrar, para se legitimar perante a opinião pública que ele era um tribunal do cidadão, um tribunal que estava ali para proteger o cidadão contra a administração pública e não para garantir poder para a administração pública. Esse debate está lá, está presente lá no livro, e eu tenho certeza que vocês vão adorar se virem lá o capítulo, acho que é o capítulo 2 ou 3. Mas a pergunta em si sobre a evolução do direito administrativo e sobre desafios atuais me faz lembrar de um outro trabalho que eu tenho, de que eu gosto, de que eu tenho, que é muito caro para mim, que é um trabalho, que é um artigo chamado As Três Dimensões do Direito Administrativo. É um artigo que eu publiquei em inglês e que tenta servir como um mapa do direito administrativo, um mapa dos desafios e dos dilemas do direito administrativo, para que o estudioso ou o leitor possa identificar esses dilemas e identificar as evoluções que se dão ao longo do tempo. Me parece que essa perspectiva, a ideia é que o direito administrativo não tem só uma finalidade, mas ele tem três finalidades que frequentemente serão contraditórias e que, na escolha por uma dessas finalidades, pelo privilégio de uma dessas finalidades, você pode entender lógicas do direito administrativo em diferentes países, em diferentes épocas. E eu entendo que essa perspectiva pode ser muito útil para entender essa evolução, inclusive do direito brasileiro. Então, eu falo de três dimensões. Uma primeira dimensão seria a dimensão jurídica, que é a necessidade de proteger o administrado contra, diante dos eventuais avanços da administração pública. Tem uma dimensão gerencial, que é a necessidade de empoderar a administração pública para realizar e promover utilidades para o cidadão, e tem uma dimensão democrática, que aqui é a dimensão de fazer com que a atuação da administração seja no mesmo sentido daquilo que o administrador público, perdão, que o administrado quer. Essas três dimensões, no entanto, elas podem estar em maior ou menor privilégio a depender da época. O que me parece, por exemplo, sobre o direito brasileiro é que o direito brasileiro tinha um foco muito grande até recentemente na dimensão jurídica. A maior utilidade do direito administrativo era entendido até recentemente como sendo a utilidade de defender os direitos do cidadão contra os eventuais abusos da administração pública. Isso pode ser claramente entendido, inclusive, como resultado de circunstâncias históricas nacionais. Uh, Acontece que há outras perspectivas do direito administrativo que merecem acolhida, que merecem atenção e que podem ser, às vezes, contrárias aos direitos dos cidadãos, assim como a proteção dos direitos dos cidadãos pode ser contrária a essas outras dimensões. Então, convido a sua audiência aí para conhecer também esse artigo, em que acho que ofereço essa espécie de mapa para a compreensão dessas evoluções. Acho que no direito brasileiro específico tem havido uma evolução em direção a essas outras dimensões, a dimensão que eu chamo de gerencial e a dimensão que eu chamo de política ou democrática, e essas coisas têm estado em constantes conflitos.
A compreensão do direito administrativo exige que se o compreenda como algo não ah, 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 sistemático, não ah, totalmente correto, totalmente equilibrado. Há tensões no direito administrativo, há dilemas do direito administrativo que precisam ser decididos o tempo inteiro. Não há essa coerência que se diz que o direito administrativo tem, que pode ser didática para o estudante, mas a verdade é que o direito administrativo não é nada coerente, ele é altamente conflituoso. E essa visão conflituosa é importante para se entender bem o direito administrativo, seus dilemas e seus avanços. Até porque nessa tentativa de regular a atuação da administração, diante de uma sociedade que está em transformação, isso exige que ele tenha essa adaptabilidade. Amigo, até o professor Marcos Nóbrega fez alusão à publicação de Vicente Pereira do Rego, né, do Elementos de Direito Administrativo Comparado, em 1857. Eu queria te fazer uma pergunta sobre direito comparado, até pela tua experiência, né? Você tem produzido, com essa experiência, visitando tantos países e estudando o direito administrativo nesses países, você tem uma vasta experiência e produção também em relação ao direito comparado, né? Por tudo que você pesquisou, por tudo que você estudou, que você escreveu, quais as vantagens que você enxerga nessa experiência que você teve fora do país, né, para avaliar como funciona o direito administrativo, França, Estados Unidos, Itália, e trazer isso um pouco pelo nosso direito administrativo, que sempre também acaba tendo o duplo desafio, né? Não só conhecer a experiência lá fora, mas também entender que, como temos instituições próprias, regras próprias, formais e informais no Brasil, não dá simplesmente para acoplar as regras, as instituições produzidas fora. Tem que ser compreendida a política, as questões sociais, né, culturais, para fazer uma adaptação. Então, quais as vantagens que você já consegue enxergar nessa análise comparada? Bom, aí eu acho que tem duas coisas diferentes, né? Acho que tem vantagens relativas, vantagens de estudar fora e vantagens de estudar o direito comparado. Acho que as duas coisas são muito vantajosas, eu sou entusiasta das duas, e no meu caso específico, as duas coisas estiveram sempre relacionadas porque a minha desculpa para estudar fora e em diversos países sempre foi estudar direito comparado. Então era assim que eu conseguia as bolsas, as licenças, os entusiasmos para ir estudar em diferentes locais. Sobre estudar fora em si, é algo que eu não poderia ser mais entusiasta. Eu costumo dizer para os meus alunos que todos deveriam sair, se puderem sair, vão. É uma experiência fantástica do ponto de vista pessoal, do ponto de vista acadêmico. Você convive com pessoas que pensam totalmente diferente de você, que têm uma vida completamente diferente de você, e quer queiramos, quer não, todos nós somos formatados para repetir aquilo que a gente está vendo. Quando a gente não vê coisas muito diferentes, a gente está limitado em termos de futuros possíveis, em termos de alternativas de vida. E isso é muito claro, isso foi muito claro na minha vida, por exemplo, estudando fora. Eu, quando fui estudar fora, eu me deparei com uma série de possibilidades de vida muito diferentes do que aquela que eu imaginava como criança, como adolescente lá na Bahia. E isso foi muito importante para mim, para que eu me criasse, para que eu pudesse decidir como eu queria seguir a minha vida. E eu acho, portanto, eu não posso ser mais entusiasta disso, não costumo dizer aos meus alunos que todos precisam ir, todos acham que já estão formados, que já sabem o que querem da vida, na verdade ninguém sabe nada, você precisa conhecer o mundo, precisa conhecer as possibilidades, precisa se criar a partir daí, precisa se desenhar a partir daí. Então, sou entusiasta de estudar fora. Para mim, foi muito importante ter morado em diferentes países, também academicamente. Também academicamente, você acaba vivenciando a academia de diferentes países. Eu estive primeiro na Inglaterra, depois na França, depois na Itália, depois nos Estados Unidos, depois na Alemanha. Isso me fez conhecer a realidade desses todos os países. E são muito diferentes entre si, inclusive. E isso faz com que você questione também como é o Brasil. Isso faz com que você se desassombre, né? Porque nós todos somos assombrados pelo que conhecemos, assombrados pelos juristas que conhecemos, pelas
soluções jurídicas que nós conhecemos, a gente precisa se desassombrar, conhecer o mundo, conhecer gente diferente, e com isso ter possibilidade de fazer coisas diferentes. Né? Fazer coisas diferentes, ter ideias diferentes, nesse sentido também o próprio estudo do direito comparado é muito relevante por isso. A gente está acostumado a pensar que licitação só pode ser feita do jeito que é feita no Brasil. Tem país que não tem nem licitação, tem país que, não, que isso não é uma questão, que isso não é relevante. E a gente precisa conhecer essas realidades para verificar e poder pensar nosso direito de forma crítica e eventualmente reformá-lo. Então, eu não poderia ser um entusiasta maior de estudar fora, de estudar direito comparado, de conhecer o mundo, de conhecer coisas distintas para poder pensar o que nós temos e para poder reformar o que nós temos. Sem dúvida, sem dúvida. Longe de ter uma experiência como a sua, né, tão rica como a sua, é algo que eu penso nos próximos. Sempre falo com o Marcos, que é meu orientador, né, no doutorado, também tem uma experiência muito rica fora, que é o que eu pretendo agora com a licença da AGU também sedimentar, mas questões da vida, ainda tive algumas experiências, poucos, pequenos, curtos, cursos mais curtos, mas já muito enriquecedora. E realmente, quando você muda, né? Quintana tem a frase que viajar muda a roupa da alma, né? Isso. Então, quando você viaja e estuda, eu acho que aí você traz um guarda-roupa totalmente diferente para a tua mente também, para a percepção do direito, os horizontes, né? A visão do horizonte muda um pouco. Realmente é muito importante, é algo que deve ser cultivado na nossa geração de pesquisadores, meu amigo. Mas deixa eu falar, então, primeiro, pessoal, aproveitem, reiterando para quem entrou depois, não percam a oportunidade, tá? Tá com quase 40% de desconto no site da Editora Juspod, um frete grátis. Esse curso Direito Administrativo em Ação é uma obra com diversos autores renomados, entre eles nosso querido amigo Eduardo Jordão, que aí você fala, mas eu já tenho um manual de direito administrativo. Isso aqui não é um manual de direito administrativo, isso aqui é um livro diferente, você certamente não tem nenhum livro como esse, e que Isso, faz isso, uma provocação. isso é até uma coisa importante, tá, Rony? Isso não, eu realmente acho que esse não é um manual de direito administrativo e esse é um livro que deve ser utilizado ao lado de um manual de direito administrativo, tá? Os manuais de Exato, direito administrativo são excelentes no Brasil, tem vários exato. muito bons, e a proposta desse livro não é competir com manuais, tá? Realmente não tem nada a ver. Eu, em sala de aula, eu daria esse livro junto com um manual qualquer. É importante, as duas coisas têm funções distintas, tá? Inclusive é possível que, por exemplo, para dar uma aula sobre licitação, o professor pode dar uma aula baseado num manual específico e na sequência pode utilizar nossas aulas de licitação aí para provocar debate, depois que os alunos já tiverem alguma noção do assunto, por exemplo, para provocar debates, para gerar dinâmicas em sala de aula. Então, os manuais seguem sendo muito importantes, são ótimos, vários são ótimos, e podem ser utilizados conjuntamente com o nosso livro. Não, perfeito, é exatamente isso que eu estava falando. Assim, ele é um livro para ser, acho que a tua definição foi ótima, né? Um livro para estar ao lado, né? Para que você até aproveite alguns questionamentos, algumas ponderações na hora de estudar o direito administrativo. Tem muitos alunos, notadamente na graduação, né, que costumam, eu já conversei com vários já profissionais, que cara, não gostava do direito administrativo na faculdade, porque ele era tão distante, porque normalmente quando você está numa graduação, você é muito jovem, né? Então é seu pai que paga os impostos, é seu pai que trabalha, né? Pede licença, a atuação do Estado é muito, talvez é muito distante ainda, a Uhum. percepção da atuação prática do Estado para já pós-adolescente. Ele deixou de ser adolescente há pouco tempo, está agora na faculdade, tá? Ele não consegue perceber tanto do funcionamento da estrutura do Estado. E aí vê o direito administrativo de maneira meramente dogmática, né, sem reflexão sobre a sua atuação, a atuação prática da administração, fica distante. Então, um livro desse acho que é essencial justamente para trazer o estudante, né, aquele que está estudando direito administrativo, para uma percepção mais pragmática do direito administrativo. E, repito, tudo que eu li até agora, adorei na obra, vocês estão de parabéns. Então, pessoal, não percam, botem lá, aproveitem que só tem essa semana desconto da Juspod e frete grátis também. Frete grátis tem sempre, mas esse desconto só essa semana. Eu quero falar de uma outra obra, meu amigo, sua,
que quando eu vi, eu lembro até quando a gente manteve contato, aí você disse, ah, Rony, poxa, vou te enviar o livro. Eu falei, não, eu já tenho, eu já comprei, gostei muito. Que foi Estudos Antirromânticos. E quando eu vi aquele título, né, Estudos Antirromânticos do Controle na Administração, eu achei muito curioso, adquiri o livro e gostei muito também da obra, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra, né? Ela propõe, ela traz muita coisa bacana do ponto de vista teórico, né? O lastro teórico para falar sobre o funcionamento, a legitimidade do controle, mas também com algumas ponderações pragmáticas, né? E a gente hoje, no Brasil, vive muito esse dilema. Nós tivemos, pós-Constituição de 88, um fortalecimento enorme do controle, muito provavelmente, na minha opinião, pelo menos, passou do pêndulo, passou do ponto de equilíbrio. Isso, obviamente, o fortalecimento do controle trouxe muitas coisas boas para a sociedade, mas um fortalecimento exagerado traz algumas externalidades, alguns problemas sérios, por exemplo, o direito administrativo do medo, né? Querido Valgas, querido Rodrigo Valgas, trata disso no seu livro. Então, você traz às vezes até uma dificuldade de busca de eficiência pelo medo de ação do gestor. E aí no teu livro você faz uma ponderação muito bacana, do ponto de vista teórico e pragmático sobre isso. Fala um pouquinho sobre o estudos antirromânticos. Primeiro, antes de você falar sobre a obra em si, de onde é que veio esse nome, né? Eu acho que ele surgiu. Eu publiquei um artigo numa coletânea sobre a Lindby, uma coletânea que foi publicada na RDA, acho que em 2018 mesmo, logo depois da promulgação da lei, e eu fiquei com o comentário ao artigo 22, que alguns chamam do artigo sobre o primado da realidade, né? Uhum. E eu coloquei como título desse artigo Acabou o Romance, porque um pouco o que eu queria dizer é que o artigo 22 e a Lindbe como um todo, eles têm o objetivo de combater algumas, alguns entraves administrativos que não têm a ver com pessoal, com recursos, tem a ver com cultura jurídica. Alguns entraves administrativos brasileiros têm a ver com cultura jurídica. E me parece que esses entraves têm muito a ver com idealização do direito, idealização dos controladores, idealização de uma série de coisas que geram circunstâncias problemáticas. E aí eu fiz esse artigo chamado Acabou o Romance, que era sobre o artigo 22 especificamente, e me dei conta posteriormente que essa era um pouco a perspectiva que eu vinha tendo no estudo do controle no Brasil, que era uma perspectiva antirromântica nesse sentido de uma perspectiva mais realista sobre o controlador. Não uma perspectiva contrária ao controlador, mas uma perspectiva realista do controlador. No Brasil, me parecia que até recentemente a gente tinha uma ideia de que controle era sempre bom. Era sempre bom que tivesse mais controle sobre a administração pública, porque evitaria corrupção, evitaria abusos, e a gente tão receoso e tão ressabiado com os problemas de corrupção e abusos da administração pública, a gente achava sempre bom que se desse mais poder a controlador, que se criassem mais controladores e que se criassem teorias que dessem mais poder aos controladores. E o que me parecia é que, com isso, a gente perdia de vista que o controlador também é um ser humano, também também é alguém de carne e osso e que também pode cometer abusos. Então não se trata de uma visão contra o controlador, mas uma visão realista. Como nós temos uma visão realista do administrador público, nós precisamos também de uma visão realista do controlador. E uma visão realista do controlador muda muita coisa no direito brasileiro. Leva a muitas discussões no direito brasileiro. Eu me dei conta que a minha primeira discussão sobre controle, que foi a minha tese de doutorado, que fiz justamente estudando fora do Brasil, foi uma tese sobre limites ao controle no caso de decisões administrativas mais técnicas, mais complicadas ou mais políticas, e possibilidade, portanto, de o controlador deferir
ao administrador público nessas circunstâncias. Eu estudei o caso de 4 países diferentes e vi que esses países discutiam mais naturalmente do que no Brasil a possibilidade de simplesmente limitar a atuação do controlador e limitar o tanto de controle que incidia sobre diferentes atuações administrativas. Essa, portanto, foi minha tese de doutorado. Eu voltei ao Brasil após a entrega da tese de doutorado em 2013 para ser professor na FGV e percebi que nos anos seguintes publiquei uma série de artigos com essa pegada, com essa orientação um pouco mais realista sobre o controle, que envolve artigos críticos ao controlador, artigos às vezes mais brincalhões sobre algumas perspectivas do controle e também vários artigos de pesquisas empíricas sobre o controlador como forma de mostrar a realidade do controle brasileiro. E daí, depois de 10 anos fazendo essas publicações, eu percebi que eu tinha ali uma coletânea inteira de textos que eu vinha publicando e os reuni nessa coletânea chamada Estudos Antirromânticos sobre o Controle da Administração Pública. Ele foi para a segunda edição, esse livro. Hoje ele está com cerca de 70 e poucos artigos. Essa segunda edição foi esgotada, portanto você não consegue comprá-la hoje no site da editora Juspod com desconto, infelizmente, mas uma terceira edição está sendo preparada, já foi enviada para a editora, deve sair em breve, se não no final desse ano, no início do ano que vem, e aí teremos uma terceira edição desta coletânea, com mais de 1.000 páginas de artigos sobre controle. Tem esses artigos mais curtos que eu publico bastante no Jota, por exemplo, ou no Consultor Jurídico, ou em jornais, no Globo, na Folha, e tem esses artigos mais longos publicados em revistas acadêmicas, alguns deles com essa perspectiva empírica sobre o controle da administração pública. Então, é isso que eu acho que juntou esses artigos, e também espero que sua audiência aí goste dessa produção. Não, o livro é excelente, recomendo também, recomendo a todos que assim que a obra volte a estar sendo vendida pela Juspod, adquiram. Muito bom mesmo. E é um tema, Eduardo, que você traz coisas muito interessantes, é um tema que está muito em voga, né? Agora mesmo, eu estou em São Paulo, estou no evento aqui em São Paulo, coordenando um evento pelo Instituto ITER, e hoje as palestras de abertura foram justamente do ministro André Mendonça e do ministro Anastasia. E os dois tocaram justamente nesse ponto, né? Nesse ponto de qual é o limite para o controle, de respeito, de aderência, sobretudo a palestra inicial do ministro André Mendonça, qual é o limite para a atuação do controle para além, muitas vezes sem respeitar a decisão discricionária do gestor. Então, foi muito interessante a abordagem que eles fizeram, é um tema realmente muito relevante que se agigantou com a Lindb, né, com a provocação feita ali de proteção à segurança jurídica. E acho que isso é importante, repito, até para o equilíbrio do pêndulo, né? Até para o equilíbrio desse pêndulo. E acredito, e vejo pela fala do ministro Anastasia, já vi também do ministro Benjamin Ziller em outros ambientes, que os melhores membros das cortes de controle têm essa percepção. Tem essa percepção que os órgãos de controle têm uma certa responsabilidade, inclusive por dar respaldo para toda uma geração de agentes públicos capacitados, qualificados, que ficam atemorizados em serem eficientes. E eu costumo dizer, conversei com o ministro Anastasia hoje pela manhã sobre isso, há um certo paradoxo, né, do controle. Se o controle começa a ser muito rigoroso para tentar evitar a corrupção e o desvio e gerar eficiência, ele passando do ponto de equilíbrio do pêndulo, ele na verdade vai gerar ineficiência e corrupção. Ele quer combater corrupção e ineficiência, mas ele pode gerar ineficiência e corrupção. Por quê? Os arrojados, os eficientes, são desestimulados a serem arrojados e eficientes, e os honestos também são desestimulados a ocupar os cargos sensíveis, e os corruptos podem fazer a conta, botar na planilha e participar. Então você gera um ambiente de seleção adversa. E é preciso refletir sobre isso, né? E aí, falando em responsabilização, que eu acho que é o problema que está muito envolvido nesse dilema, né, de equilíbrio do controle, que, repito, os melhores membros de controle que eu conheço têm essa percepção, isso está na pauta deles. Nessa visão nada romântica da atuação do controle, pragmática da atuação do controle,
como a gente pode equilibrar isso, a necessidade de responsabilizar quem pratica o ilícito. Eu não gosto da responsabilização pelo erro, mas quem se desvie, quem pratique corrupção, uh, com a necessidade de proteger aqueles que erram, né, e não podem ficar amedrontados no agir, né, com medo de alguma retaliação injusta. Como a gente pode equilibrar isso, impedindo a, a letargia da administração, o direito administrativo do medo, né, a inanição, a omissão dos agentes públicos que teriam que tomar medidas sensíveis? Porque se a gente começa a tornar, e aí exemplificando um caso muito dramático que o Brasil vivenciou nos últimos meses, né, nas últimas semanas, se você não proteger a tomada de decisão do gestor, por exemplo, um gestor gaúcho que está diante do desafio de enfrentar aquela calamidade, por autopreservação, ele vai deixar de tomar as medidas que o interesse público exige que ele tome. Né? E não é culpa dele, é porque o sistema começa a desestimular a atuação. Qual a tua ideia ou a tua posição sobre isso? Assim, como criar um ponto de equilíbrio para isso? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, de fato, assim, ninguém. É verdade que há hoje uma situação em que os administradores, às vezes, têm medo de decidir, né? Porque é natural, porque eles sentem medo de ser responsabilizado, mas, ao mesmo tempo, essa situação não foi criada intencionalmente pelo controlador, Sim, naturalmente. sim. Ninguém Verdade, criou o direito verdade. administrativo do medo intencionalmente. Ele é realmente o resultado de uma tentativa do lado dos controladores de reduzir violações, de reduzir abusos por parte do controlador. Como você disse, talvez tenha passado um pouco do ponto, e talvez a gente tenha que voltar ao ponto do equilíbrio. Mas é difícil saber onde é o ponto de equilíbrio. A gente vai estar sempre errando um pouco. Mas o que eu acho que pode ser dito sobre isso, já que é difícil dizer qual é o ponto de equilíbrio? O que a gente pode dizer é que o ponto de equilíbrio é muito difícil. E isso é muito importante. É muito importante que a doutrina comece a ter uma visão mais realista das coisas, justamente para dizer que quanto mais controle houver, vai haver necessariamente danos do outro lado. E vice-versa. Se você tem pouco controle, naturalmente você gera mais abusos e mais corrupção por parte do administrador público. Se você tem muito controle, no entanto, você pode gerar mais abusos do controlador e você pode gerar a circunstância em que as decisões administrativas passam a ser tomadas pelos controladores, porque eles estão entrando no espaço de discricionariedade ou eles estão amedrontando tanto os gestores que os gestores simplesmente desistem de decidir e entregam as suas competências na mão do administrador público. O ponto essencial, me parece ser reconhecer as dificuldades de uma situação como essa, reconhecer os dilemas do direito administrativo como forma de permitir discussões mais realistas, discussões mais interessantes. Se a gente pensa que o controle é sempre bom, a gente vai perder de vista os problemas que ele pode gerar. Se a gente acha que controle é sempre ruim, a gente também vai abrir espaço para muitos abusos, certamente, por parte do administrador público. Por isso que eu acho que é preciso, e aí a gente volta para dois temas dessa própria live, que é preciso que o ensino de direito administrativo passe a ser um ensino mais pragmático, passe a ser um ensino mais realista, passe a ser um ensino menos beabá, menos o certinho e o corretinho, né? Menos o ensino que tenta mostrar qual é o correto. Menos O ensino bom dogmático, né? é um ensino dogmático, né? O ensino bom é um ensino que provoca, é um ensino que te faz pensar, que mostra que as coisas são muito difíceis na vida real, muito mais difícil do que parecem. Esse é o bom ensino. Ao mesmo tempo, a gente precisa de uma teoria que albergue esta complexidade, uma teoria que esteja aberta para esse tipo de dilema. E aí é que eu acho que a ideia das três dimensões do direito administrativo pode contribuir. Não significa que é essa a teoria correta, mas é um passo em direção a mais complexidade, um passo para abraçar a complexidade e os dilemas do direito administrativo e tornar a nossa compreensão da disciplina mais adequada e as nossas reflexões sobre a disciplina mais realistas. Então, é essa que eu acho que é a direção que a gente tem que ir. Se o controlador tiver maior noção dos males que a sua atuação pode causar,
ele tende a ser um controlador mais responsável, como você mesmo disse que a maioria dos ministros, a maioria dos conselheiros, por exemplo, de tribunais de contas são. Ao mesmo tempo, se o administrador público souber da necessidade de abrir a sua atuação para a participação de populares, para a contribuição dos controladores, ele também tende a ter uma atuação mais correta. E eles tendem a entender as dificuldades um do outro. É muito importante, como você disse, que o controlador entenda a dificuldade da atuação do administrador público. Em situações, por exemplo, como a situação do Rio Grande do Sul atualmente, ou a situação da pandemia que nós vivemos, veja como é difícil a situação de um administrador público que precisa atuar nessas situações. Ele precisa tomar decisões não ortodoxas e, ao mesmo tempo, ele morre de medo de ser responsabilizado posteriormente por essas decisões. Ele age num ambiente de alta incerteza, ele age num ambiente de alta pressão temporal, e ele precisa tomar decisões perfeitas, porque senão ele pode ser responsabilizado posteriormente. Então, estudos como, por exemplo, o direito ao erro, que tem sido objeto de excelentes trabalhos, como, por exemplo, o trabalho do Pedro Dionísio, levam a teoria do direito administrativo para esse patamar de maior realidade, patamar de maior pragmatismo que tende a beneficiar todo mundo. Muito, muito bom, amigo, muito bom. A gente já está se caminhando para o final da live. Eu queria te fazer uma última pergunta, tá? Também desafiadora. Quais as suas previsões para o futuro do direito administrativo no Brasil? Até pela tua experiência, uma das vantagens também de você ter essa experiência no exterior, né, e fazer essa análise comparativa é que muitas vezes as nossas instituições estão menos evoluídas e são muito influenciadas pelo que acontece fora, né? Então, nosso modelo de agência foi muito inspirado no americano, nosso direito administrativo foi inspirado no francês, regras das contratações públicas de outros países também inspiram as nossas. Então, essa tua experiência no estrangeiro é muito importante para você ter talvez uma visão até mais de perspectiva, o que pode acontecer. Então, quais as suas previsões para o futuro do nosso direito administrativo? Quais as tendências que você acha que irão moldar ainda esse ramo do direito nessas próximas décadas? Acho que aqui também, Rony, a gente pode separar a pergunta em duas, né? Quais são as tendências na ciência do direito administrativo, no modo de ensinar e estudar o direito administrativo, e quais são as tendências do próprio direito administrativo como norma, né? Eu acho que as tendências do direito administrativo como ciência têm muito a ver com a profissionalização do ensino, a profissionalização do estudo do direito administrativo, né? Antes, o ensino do direito administrativo era feito por poucas pessoas iluminados, geniais, professores, e hoje a coisa é muito mais ampliada, difundida, né? E isso tende a gerar uma série de circunstâncias positivas, inclusive a simplificação da linguagem, a eliminação da retórica na produção do direito administrativo é algo muito positivo. A proximidade do professor com o aluno é algo que é muito relevante, é algo que precisa ser ampliado. O professor precisa deixar de ser o grande jurista, o grande gênio que é inalcançável e precisa ser aquele que vai construir conhecimento junto com o aluno. Precisa sair do pedestal, né? O jurista precisa sair do pedestal um pouco Perfeito. e precisa viver mais a vida com o aluno, precisa conviver mais e precisa ajudá-lo a alcançar o seu próprio conhecimento. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do direito administrativo como norma, eu acho que grande tendência tem a ver com o pragmatismo, né? Com a aproximação do direito como norma das necessidades concretas da população. Não há mais espaço para grandes teorias, não há mais espaço para grandes elucubrações que estejam muito distantes daquilo que o, o cidadão precisa em última análise. É importante que as atuações administrativas, portanto, sejam baseadas em ciência, sejam baseadas em dados, sejam baseadas no conhecimento necessário para que elas realizem seus objetivos.
E isso é a grande tendência, acho, que há não apenas no direito administrativo, mas em outros ramos do direito. A aproximação do direito com a realidade e a necessidade do direito se submeter a dados, à ciência, a conhecimento, à profissionalização. Espero que seja assim. Eu gostaria que seja assim, que seja assim e espero que a gente vá nesse sentido, Rony. Eu acredito também, acredito que essa é uma evolução necessária, né? O direito administrativo ele precisa se conectar com a realidade, né? E ele precisa ganhar digamos, adaptabilidade às consequências práticas. Então, o pragmatismo, né? A influência do utilitarismo, o próprio consequencialismo que a gente viu muito na Lindbe, acho que vão florear o novo direito administrativo, menos formalista, menos dogmático. Acho que a gente já vê reflexos, né? Isso. Hoje, também conversando no evento, a Anastasia falou para o artigo 147 da nova lei de licitações, ele é um cavalo de pau em relação ao que vinha na lei 8666 sobre o regime jurídico de nulidade, né? A própria flexibilidade que se permite ao regime de contratação, enfim, muita coisa acho que está sendo mudada, essa democratização da escrita, com a própria internet, a maior facilidade de divulgar, de publicar livros, de divulgar escritos. Por favor, se você pudesse me enviar esse artigo, eu gostaria muito de ler, se você me autorizar a publicar Com em certeza. meu portal. Né? Com certeza. Até aproveito, Rony, para dizer que todos os meus artigos e vários livros estão disponíveis gratuitamente pela internet, tá? Você os encontra ou no meu perfil do academia.edu ou no site do meu escritório, portugalribeiro.com.br, na seção biblioteca. Tá tudo lá. PDF de vários livros, a minha dissertação de mestrado, o meu TCC de graduação, a minha tese de doutorado está lá, todos os livros que já estão esgotados estão lá, e todos os artigos, curtos, longos, estão lá, acessíveis gratuitamente. Espero que vocês se interessem e que possamos conversar sobre eles, trocar ideias, porque é para isso que serve a academia. Valeu, amigo. O Eduardo Bosch citou aqui até um livro do querido amigo Carlos Nitão também, que fala sobre erro grosseiro, um livro muito bom, também já o li, realmente, Eduardo, é um livro que ele justamente traz essa discussão da punição pelo erro sobretudo, a definição do que seria o erro grosseiro, né? Mostrando que, como inclusive o Gustavo da FGV tem feito lá com o André, que a percepção do erro grosseiro acaba sendo casuística, e essa percepção casuística não é boa para os servidores que ficam amedrontados, às vezes até desproporcionalmente amedrontados. O TCU talvez puna bem menos do que o imaginário acaba alardeando. Mas, querido amigo, muito obrigado por estar presente aqui nessa nossa live. O papo passou rápido, deu uma hora já, rapidinho deu uma hora da nossa live. Muito obrigado, espero que em breve a gente se encontre pessoalmente. Essa semana eu estou para São Paulo, qualquer coisa a gente marca Opa, por vamos marcar. aí, tá? Eu tô aqui até amanhã. Se você estiver aqui, a gente marca pra alguma coisa aí. Pronto, tá certo. Tô Maravilha. por aqui também no Na evento. sequência já tem um congresso em Minas Gerais, depois eu vou curtir o São João da Bahia, voltar lá para minha terra. Muito Mas bom. muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com você, adorei participar e conte sempre comigo, é um prazer estar aqui com você e com sua audiência e todos também aqui que estão na audiência, contem comigo, podem me escrever aqui pelo Instagram, pelo meu e-mail que vocês encontram também facilmente na internet, eduardo.jordão@fgv.br e estou à disposição de vocês para conversar sobre quaisquer temas aí, tá bom? Muito Valeu, obrigado, amigo. foi um prazer estar aqui com você, meu caro. E renovando, pessoal, não perca a oportunidade dessa semana, tá com desconto, quase 40% lá no site da Editora Juspódio com frete grátis. Entra logo antes que esgote, né? Como o estudo antirromântico já esgotou, antes que esgote essa mais uma tiragem, tá bom? Grande abraço, meu amigo, uma boa semana para você, boa semana para todo mundo, muita saúde e paz aí. Obrigado, pessoal. Tchau. Um abraço aí, tchau, tchau, Rony.